Quando a gente fala de fibras musculares e desenvolvimento para o esporte, em descoberta de talentos para o esporte, a gente logo acha que o determinado atleta, o campeão mundial, o campeão olímpico, ele é abençoado e que ele tem um nível de fibras, por exemplo, de fibras rápidas, de esportes de explosão, ou de fibras lentas, com esporte de resistência, como a maratona, por exemplo, que ele tem uma quantidade absurda e que é uma predominância absurda no organismo dele daquele tipo de fibra. E isso não é uma realidade. Todos nós temos fibras lentas e fibras rápidas. Determinados grupamentos musculares, eles contam com uma quantidade de fibras lentas, que são grupamentos musculares que sustentam o nosso corpo durante todo o dia, por exemplo, em detrimento de outros grupamentos musculares que não são tão exigidos. Por exemplo, musculatura de membros inferiores, o gastrocnêmio, o sóleo, por exemplo, eles são extremamente exigidos durante o dia, principalmente se você trabalhar em pé. Então a gente vai ficar uma boa parte do dia em pé, trabalhando, e essa musculatura vai demorar muito a fatigar. Se ela fatigar rápido, você não vai conseguir trabalhar e desempenhar as suas atividades de trabalho. Então isso tem que ser levado em conta na hora da gente falar que determinado atleta ele é extremamente beneficiado por ter uma maior quantidade de fibras rápidas ou fibras lentas de acordo com o desempenho dele. Claro, nós temos atletas geneticamente muito bem nesse quesito, mas isso, de maneira geral, todos nós também temos. Um dos diferenciais também é a questão do treinamento. Aqui nós temos o Bolt, campeão dos 100 e 200 metros. Nós temos aqui o Kipchoge, que é o recordista da maratona, naquela prova da Nike e tal, que não é validado pela Federação Internacional de Atletismo. Ele fez a maratona em sub 2 horas, né? Aqui nós temos o Guerrero, que é corredor de 1.500 metros, e o Muhammad Aman, que é o recordista de 800 metros. Então aqui 1.500, o recordista de 1.500, o atual campeão mundial, melhor dizendo, e aqui o atual campeão mundial dos 800 metros. Reparem na constituição física de cada um deles. Reparem a estrutura física, por exemplo, do Kipchoge, comparado com Bolt. Reparem o volume muscular e a definição muscular do Bolt para com ele. Isso está relacionado ao tipo de fibra muscular, mas também ao tipo de treinamento que ele tem. Você percebe nitidamente também uma transição do Aman, dos 800, para o de 1.500. Você vê um volume muscular maior nesse corredor de 800 para o de 1.500. Isso nós vamos debater nessa questão sobre fibras. Esse trabalho aqui do Johnson, de 73, é um trabalho clássico, onde faz uma biópsia em 36 cadáveres, tá? Para poder fazer um mapeamento da quantidade de fibras lentas e fibras rápidas e a distribuição desse tipo de fibra nos músculos corporais. Então nós temos aqui a identificação mais clara nessa estrutura tipo mosaico que é colorido, então dá para perceber bem a do tipo 1, que é a lenta bem clara, a 2A, que é intermediária, então um pouquinho mais escuro, uma cinza claro, e a 2B ou 2X, a nomenclatura, bem escuro. Então nós temos a oxidativa, de tipo 1, a 2A é uma fibra intermediária, e a 2B ela é uma fibra rápida. Ok? Então, de maneira geral, nós temos essa distribuição
olhando pelo microscópio, tá? Depois do tecido da biópsia se receber um corante e estrutura de pH, tudo isso, para que a gente consiga fazer essa identificação. Nesse trabalho dele, ele quantificou os músculos e a quantidade de fibra deles. Então, por exemplo, o sólio, por exemplo, nós temos uma quantidade predominante de células do tipo 1, que são lentas. Lembra que eu falei a questão de você precisar, como é um músculo postural, você precisa suportar bastante tempo em pé, por exemplo, assim como os músculos da coxa, assim como o glúteo, assim como o abdômen, assim como o músculo da região lombar. E fibra do tipo 2A, que é a intermediária. Se a gente pegar no contraponto, a gente tem o tríceps, uma quantidade menor de fibras do tipo 1, uma quantidade boa de fibras do tipo 2, que é a intermediária, e uma maior quantidade de células do tipo 2X, que são hipertrofiam mais facilmente. Esse é um dos comparativos, por exemplo, quando a gente pega numa academia de musculação, a dificuldade, por exemplo, que é para homens e mulheres, por exemplo, hipertrofiarem essa musculatura de membros inferiores. Tá? É hipertrofiável, mas o trabalho é mais demorado para isso acontecer. Tá? Membros superiores, de maneira geral, com uma quantidade de fibras rápidas maior, você tem uma maior definição. Então, aquele quadro comparativo que nós colocamos do campeão da maratona com o campeão dos 100 metros, a gente consegue ver essa variação em termos de volume, em termos de hipertrofia dessa musculatura. Nesse quadro, a gente consegue ver, por exemplo, um comparativo, por exemplo, entre o Bolt e uma pessoa sedentária, que ela tem uma quantidade também significativa de fibras rápidas, tá? Claro que ele tem um volume bem maior. Reparem, por exemplo, a quantidade de fibras lentas de um e do outro. Ele tem uma quantidade bem menor de fibras lentas, tem uma quantidade maior, e ela é significativa, estatisticamente significativa, comparada a 2B, e a 2A, que é intermediária, fica mais ou menos, ele leva um pouco de vantagem, mas fica bem próximo. Então, por exemplo, o tipo de trabalho ele acaba aumentando. Claro que ele tem um componente genético aí, eu não consigo aumentar a quantidade de células, ele tem um componente hereditário aí que contribui para o tipo de trabalho que ele realiza. Se a gente comparar na outra ponta, por exemplo, maratonistas de primeiro escalão, olha a quantidade de fibras rápidas, por exemplo, de um maratonista comparado com um Bolt. Não chega nem a aparecer a 2A. Por que não aparece a 2A? Porque das células que sofrem interferência do treinamento, a intermediária, 2A, ela, de maneira geral, ela pode migrar e assumir características de fibras lentas. Como que isso acontece? Isso tem uma característica muito interessante. Por isso, a questão do treinamento ser fundamental. Se eu tenho, por exemplo, um aluno com um volume de fibras rápidas maior e eu não faço o tipo de treinamento adequado, por exemplo, que ele está lá, ele é um atleta de atletismo de provas rápidas, então ele precisa dessas fibras bem trabalhadas. E eu fico no treinamento aeróbio, um treinamento moderado, um treinamento aeróbio. O que vai acontecer com as fibras do tipo 2A? As fibras intermediárias, elas migram assumindo um papel de fibras lentas. Então eu posso ter um potencial aluno com qualidade, um possível campeão, e se eu não aplicar o tipo de treinamento específico, ele pode vir a perder essa característica genética dele por causa de treinamento inadequado.
Aqui nós temos um comparativo entre tipos diferentes de esportes e o percentual de fibras lentas. Tá? Corredores, 26% de fibras lentas. Entre corredores e saltadores, 37%, 39%. Se a gente pegar no extremo, esqui, cross country, nós temos de 72% a 79% de fibras lentas. Ela é comparado com os corredores de longa distância, onde você tem de 79% a 88%. Olha aqui, meia maratona, 54% de fibras lentas. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da montagem de um programa de treinamento. E aí nós temos as características dessas fibras. Primeira coluna aqui são as características em relação ao metabolismo. A fibra do tipo 1 ele é oxidativo, como nós já vimos nas vias metabólicas, nas vias energéticas. Nós temos a fibra do tipo 2A, que ela é um glicolítico oxidativo, ela é uma fibra intermediária, e a 2X, que ela é glicolítica. Em relação a motoneurônios, do tipo 1, alfa 2, que é um calibre pequeno, do tipo 2A ele é médio, e 2X, o motoneurônio é do alfa 1, inervado pelo alfa 1, que é um calibre grosso. Nós já aprendemos anteriormente que a velocidade de propagação do impulso nervoso pelo axônio vai depender de dois fatores. Se esse axônio é mielinizado, então eu tenho a condução saltatória e com isso eu acelero a propagação desse impulso nervoso, ou dependendo do tamanho do calibre desse axônio. Então, quanto maior for o calibre desse axônio, mais rápido vai ser a propagação desse impulso elétrico, desse impulso nervoso pelo axônio e com isso ramificando. Então, se eu tenho fibras rápidas, a resposta dessa fibra ela tem que ser rápida. Tá?